O senhor Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, ele escreveu um texto assim, senador Girão, muito importante. Olha só o que ele disse aqui. Como são muitas as novidades hermenêuticas do processo penal brasileiro, eu resolvi fazer algumas anotações para me reorganizar na compreensão de temas importantes e reformular minhas aulas de processo penal. Ele é professor. E ele vai ter que fazer agora mudar o plano de aula dele para reorganizar. E ele diz aqui, primeiro, juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui, não, salvo se for ministro do Supremo. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto, juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Na aula que ele dá, ele diz que não. Agora, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, também não. Salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 6. Juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crime instantâneo acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Ele, na aula dele, diz que não. Agora ele vai ter que dizer, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 7. Juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina arquivamento do inquérito? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 8. Juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 9. Juiz pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras, repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 10º aqui, juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar a lágrimas, de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Diz ele que, óbvio que não, mas salvo agora, se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 11º, juiz pode considerar válido inquérito sem fato delimitado para investigação? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 12º, juiz pode fazer analogia em malam partem, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não, juiz não pode fazer isso, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Não, salvo também ministro do Supremo Tribunal Federal. E 14º, juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal.